Saudações, estamos aqui de volta para mais uma reflexão bíblica. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já viu alguém dizer que vai entregar outra pessoa para Satanás? Então, nós vamos pensar um pouco sobre isso hoje. Mas antes eu quero dizer para você sobre o objetivo deste canal. O meu canal tem o propósito de proporcionar crescimento espiritual através da palavra de Deus, através das reflexões, através das exposições bíblicas. E o meu propósito é que esta mensagem alcance o máximo de pessoas possível. E se você acha que você pode crescer espiritualmente ouvindo aqui essas mensagens e que essas mensagens são importantes para outras pessoas, então eu quero pedir para você o seguinte: inscreva-se, caso você ainda não seja inscrito, e curta aqui os vídeos e compartilhe com as pessoas do seu círculo de amizade. Assim você vai me ajudar a espalhar a reflexão da palavra do Senhor. Muito bem, então vamos aqui ao nosso assunto: entregar a Satanás. Essa parece ser uma expressão bem esquisita, mas é exatamente essa expressão que nós encontramos duas vezes em registros bíblicos da palavra de Deus. E as duas vezes são usadas pelo apóstolo Paulo. A primeira vez que nós encontramos essa expressão é exatamente em 1 Timóteo capítulo 1, no versículo 20. Inclusive no vídeo anterior nós falamos desse texto e citamos aqui dois personagens chamados Himeneu e Alexandre. Estes possivelmente eram líderes na igreja de Éfeso e que, tendo abandonado a firmeza doutrinária, o apóstolo Paulo então diz que os entregou a Satanás. Como diz aqui no versículo então, capítulo 1, versículo 20, e dentre estes se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Bom, quem era Himeneu e quem era Alexandre, nós não temos certeza absoluta, porque a Bíblia não traz informações detalhadas a respeito dessas pessoas. Contudo, por exemplo, em 2 Timóteo 2,17, fala a respeito de alguém que pode ser esse Himeneu, inclusive a pessoa citada aqui se chama Himeneu. A respeito dele, ele diz assim: a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. E quanto a Alexandre? Alexandre também, assim como Himeneu, a palavra de Deus não dá muitos detalhes a respeito dessa pessoa, mas, por exemplo, em Atos 19, aparece ali a referência a um Alexandre que estava no meio da confusão que foi criada em Éfeso por causa de um ourives chamado Demétrio, que incitou a multidão contra Paulo, acusando-o de prejudicar a comercialização dos objetos da deusa Diana. Então ali nós temos a referência a um Alexandre que estava no meio de uma confusão contra Paulo. E em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 14 e 15, Paulo faz referência a um Alexandre latoeiro. E diz lá: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dirá ou lhe dará a paga segundo as suas obras. Então, são essas as informações que nós temos a respeito daqueles que possivelmente sejam esses que estão sendo citados por Paulo aqui, Himeneu e Alexandre, os quais Paulo diz os entregou a Satanás, porque abandonaram a firmeza doutrinária e estavam pregando outros ensinos e estavam trazendo prejuízos à vida da igreja. Muito bem. Outro texto que fala sobre essa expressão é em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Paulo faz referência a uma pessoa, a qual não é citado o seu nome, que teve relação sexual com a mulher do seu próprio pai. A ideia aqui é que essa mulher fosse sua madrasta. E essa pessoa era membro da igreja e Paulo, então, exorta a igreja pelo fato de que aquela pessoa que estava tendo esse comportamento imoral e mau testemunho, praticando esse pecado, ainda não havia sido tratada com disciplina por aqueles que eram líderes da igreja de Corinto. Então Paulo escreve dizendo assim: e na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus,
reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus no nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Muito bem, então são essas duas as passagens bíblicas em que o apóstolo Paulo usa essa expressão entregar a Satanás. Ok, agora vamos lá, o que significa exatamente entregar a Satanás? Embora, como nós já falamos, seja uma linguagem dura, uma linguagem aparentemente estranha, ela tem um significado muito simples. E, logicamente, que nós não vamos utilizar dessa linguagem, até porque de todos os apóstolos, apenas o apóstolo Paulo usou essa expressão, talvez até mesmo na autoridade apostólica que ele tinha, mas nós, como igreja, embora não utilizemos essa expressão, nós utilizamos o princípio dessa expressão. Essa expressão entregar a Satanás tem o mesmo sentido daquilo que está escrito em Mateus 18, versículo 17, que diz assim: e se não os atender, diz a igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Aqui nesse texto, a exortação é: olha, se teu irmão pecar, conversa entre ti e ele só. Se ouvir, você ganha o teu irmão. Se ele não ouvir, chama uma ou duas testemunhas e conversa. E a ideia é: se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele continuar ainda rebelde e não quiser dar ouvidos para consertar aquilo que está errado, então entrega-o à igreja. E aí, então, os líderes da igreja vão considerá-lo como gentil e publicano. Uma expressão que diz respeito a, então, excluir essa pessoa do convívio da igreja. Muito bem. Então, aqui tem uma ilustração muito interessante sobre isso, inclusive usada pelo reverendo Augustus Nicodemos, quando ele fala da ideia de um aprisco, onde as ovelhas estão guardadas ali dentro do aprisco, onde elas estão alimentadas, mas uma das ovelhas, por vontade própria, ela não quer ficar dentro do aprisco, ela não quer permanecer dentro do aprisco. Então, o pastor abre a porta do aprisco e a ovelha sai do aprisco. Contudo, o que a espera lá fora é exatamente o lobo feroz que está lá aguardando uma ovelha que esteja fora do aprisco. A ideia é exatamente essa, que muitos membros de igreja insistem em não se submeter aos preceitos da palavra, e quando isso acontece, a pessoa precisa ser deixada em liberdade para se desvincular do convívio da igreja, para viver a sua vida no mundo. Então, resumindo, essa expressão entregar a Satanás significa simplesmente excluir do convívio da igreja aquela pessoa que, por vontade própria, não quer submeter-se aos preceitos da palavra de Deus. Muito bem? Então, fica aí a nossa contribuição para mais esse tema. Que Deus abençoe você, que Deus continue te sustentando e permaneçamos aí todos juntos, firmes e em comunhão, no aprisco do Senhor, obedecendo as orientações que vêm do nosso Deus. Um grande abraço.